Pois, gente, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, vem sendo completamente desmoralizado. Agora eu vou mostrar um vídeo da Daniela Lima, porque a gestão dele expõe quão estúpida foi a ideia de colocar um empresário com uma agenda ultraliberal no poder de Minas Gerais. Ele entregou tudo para o grande capital, não equilibrou a dívida do Estado e está produzindo uma gestão pavorosa. Uma gestão horrível. Felizmente, algumas pessoas já estão expondo isso, né? E a Daniela Lima vai falar um pouco sobre isso aqui. Vamos ouvir, vamos comentar. Vamos lá. Minas Gerais deve ao Brasil 180 bilhões de reais. O governador Romeu Zema, nos seus 8 anos de mandato, foi incapaz de pagar aí 1 centavo dessa dívida. Pelo contrário, brigou várias vezes na justiça para poder adiar o início dos pagamentos. Ele queria mesmo era dar um calote, né? Mas, enfim, empurrando para frente, para quem sabe deixar para outro governador pagar, né? Não queria ser ele, né? Mas enfim, vamos seguir. O Romeu Zema, governador por 8 anos, né? Resolveu o problema de Minas Gerais? Não. É um NAOTIL grande, tudo em maiúsculo. Ele pagou 1 centavo da dívida do Estado de Minas? A resposta é não. Da última vez em que foi socorrido pelo Supremo Tribunal Federal, como disse a Letícia, obteve uma decisão do ministro Nunes Marques que deu a ele 360 meses. Perdão, 120 meses para começar a pagar a dívida do Estado de Minas Gerais com a União, ou seja, a dívida do Estado de Minas Gerais com o Brasil. Detalhe, ele agora está atacando o STF de novo, né? É o mesmo STF que tem sido, e um indicado do Bolsonaro, né, extremamente bonzinho com ele, sem a menor necessidade. Eu entendo, inclusive, que os mineiros, claro, não deveriam ser penalizados, mas o governo de Minas, sim. E os mineiros deveriam saber quem é que está gerando problemas, não é? Lamentavelmente, não tem como os mineiros não serem um pouco penalizados pelo seu erro. Lamentavelmente. Parcialmente vão ser. Porque quando essa dívida for cobrada, e ela será, vai subfinanciar uma série de coisas lá em Minas. Né? Muita coisa vai ficar sem grana. Porque o Estado mineiro está quebrado. Mas vamos seguir. Dinheiro que entrou no cofre de Minas e que Minas não devolveu ao Brasil. Não pagou 1 centavo. No dia 31 de dezembro de 2025, ou seja, há exatos 4 meses e 16 dias, 31 de dezembro de 2025, leio nota técnica da Secretaria do Tesouro a respeito do assunto. Assinou o programa de pleno pagamento de dívida dos estados, com refinanciamento de diversas dívidas com a União, pelo prazo de até 360 meses. Abro aspas. O Estado de Minas Gerais aderiu ao referido programa, confessando o valor consolidado de todas as dívidas no montante de 179,3 bilhões de reais. Tá? Com a previsão de amortização de 35,8 bilhões por meio da entrega de ativos financeiros e redução da taxa de juro a 0 ponto percentual ao ano. O Estado de Minas Gerais deve ao Brasil 180 bilhões de reais. O governador Romeu Zema, nos seus 8 anos de mandato, foi incapaz de pagar aí 1 centavo dessa dívida. Pelo contrário, brigou várias vezes na justiça para poder adiar o início dos pagamentos e ainda vai... Eu não voto em Lula. Eu não sei de onde é que tiraram essa história. Eu voto no primeiro turno numa alternativa de terceira via. Estou conversando com o Romeu Zema, estou conversando com o Ronaldo Caiado, porque eu respeito o Lula, respeito o Bolsonaro, a relação pessoal com eles é boa, nunca tive problema, ajudei o governo Bolsonaro, ajudo o governo de Lula, porque ajudando eles, estou ajudando o Brasil. Que mentira, né, Alessandro Vieira? Mas enfim, não está ajudando o Brasil coisa nenhuma. O seu relatório da CPI do crime organizado destruiu qualquer resquício que alguém poderia ter em relação à sua trajetória, que já vinha muito chamuscada, né? Muito chamuscada. Quero comentar uma coisa aqui rápida para as pessoas que não entendem o que é o React no YouTube. Eu sou obrigado, pelas regras do YouTube, a sempre interromper as falas das pessoas, porque se não interromper, o vídeo não é classificado como React, ou reação, né? E aí você perde o vídeo. Então, sempre tem gente assim, deixe fulano falar até o fim. Não pode. Se deixar a pessoa falar até o fim, sem interromper,
e só comentar no final, você perde o vídeo. O vídeo é perdido. Mas enfim, é necessário interromper, né? E ver o Alessandro Vieira dizendo que vai buscar uma terceira via e chamar o Romeu Zema de terceira via é risível, né? Enfim. Mas eu acho que eles não representam o que o Brasil precisa. O Brasil tem que sair dessa armadilha da polarização. Essa polarização atrapalha, ela faz mal. Porque por conta da polarização, o cara não precisa mais trabalhar. Basta falar mal do inimigo. Detalhe, a candidatura do Lula não é uma candidatura polarizada, é uma candidatura moderada. Moderada. Tentar retratar o Lula, ou a candidatura do Lula, como uma candidatura de extrema esquerda é uma mentira. Queria eu que Lula e a coalizão da Frente Ampla tivesse absolutamente na extrema esquerda, defendendo a superação do capitalismo, defendendo a implementação em larga escala de cooperativas radicalmente democráticas. Não. O horizonte ainda não chegou lá. Eu vou tentar empurrar as pessoas de esquerda nessa direção, mas e outros vão tentar. Mas a gente tem que reconhecer a realidade. A candidatura do Lula é uma candidatura de centro-esquerda, né? E o discurso aqui do Alessandro Vieira é um discurso simplesmente que falseia a realidade, né? Não tem que mostrar resultado, não tem que resolver nada, basta falar mal dos outros. Tem que virar a página. Se chegar no segundo turno e o eleitor entender novamente que o caminho é ou Flávio Bolsonaro ou Lula, aí ele vai sentar e vai conversar para entender o que é melhor para Sergipe. Porque daí passa a ser um voto pensando em Sergipe e não pensando na minha intenção de Brasil, que nem Flávio representa e nem Lula representa. Pois é, gente, pois é. Mas olha, o Romeu Zema está sendo completamente desmontado nas redes sociais. Felizmente, essa candidatura, essa sim, uma candidatura de extrema direita, uma candidatura ultraliberal, está sendo desmontada, né? E por que a conta não fecha em Minas ou em lugar nenhum quando as administrações têm um compromisso com as classes dominantes? Por um motivo simples. A única saída dentro do capitalismo, e eu espero que seja fora do capitalismo, eu quero que o capitalismo seja superado, mas dentro do capitalismo seria uma tributação altamente progressiva sobre os ricos, sobre as grandes corporações, o lucro das grandes corporações empresariais e utilização desse dinheiro em políticas universais que beneficiam a classe trabalhadora. Exatamente o que a classe dominante e as grandes corporações empresariais lutam contra. Porque eles têm a riqueza concentrada. E o único lugar onde se pode buscar essa riqueza é com eles. Isso é óbvio, né? Mas enfim. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Se você quer ganhar dinheiro divulgando ideias de esquerda, veja o link no comentário fixado. E se você quiser nos ajudar, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. E você pode se tornar apoiador, membro. E se você gostou desse vídeo, provavelmente vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Um abração e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.